Assuntas, ó, isso aconteceu por volta da década de 80 para 90 e o camarada gostava muito de uma caçadazinha. Naquela época, além de um esporte, né, o pessoal caçava muito mais por necessidade, porque não tinha muito acesso à mistura, a carne ali todo dia no mercado. Então o pessoal que morava na zona rural gostava mesmo era da caça, matava um veado, um catetozinho, alguma coisa, né? E com esse camaradinho não é diferente. Eu morava num sítiozinho pertinho de uma corrutela, por volta assim de, hoje falando em quilômetros, devia dar assim 1,5 km de uma corrutelazinha, né, mais em rural. E ali ele trabalhava para os vizinhos ali, né, fazia um servicinho, trocava serviço ali em alimento, num porco, uma galinha, alguma coisa, né. E à noite, às vezes, ele caçava algum bichinho para inteirar a mistura. Às vezes pegava um tatuzinho bom ali, vendia ali uma banda. E assim ele tocando a vidazinha. Ele tinha a esposa, né? E tinha dois molequinhos. E aí um belo dia ele sempre caçando, né? O cara encomendou ele um cateto, né? E aí ele foi atrás desse cateto para poder ele ia trocar. Mas o cara, se eu não me engano, na época, acho que era uma quarta de feijão. Né? E ele foi atrás desse cateto. E aí, quando ele estava a caminho, ele encontrou um conhecido dele, um padre. Ele comentou com o compadre, né, onde é que ele ia. O compadre falou: seu moço, não vai lá não, porque lá é assombrado, aquela região é muito ruim. E era uma região mais longe, onde é que ele nunca tinha ido. O pessoal sempre vai lá, volta assombrado, tem muita patomia, tem muita caça, mas tem muita patomia. Parece que o pai do mato mora lá e protege a caça e tal. Aquele moço, infelizmente, mas ele sempre foi um caboclinho direito, né? Ele sempre, eu sou moço, infelizmente, eu acredito, eu respeito a natureza, eu tô até levando aqui um fumo, tô levando uma cachaça, mas eu vou ter porque eu tô precisando, moço. A mistura lá de casa tá acabando e o feijão já acabou, então amanhã meus meninos não tem nada para comer. E aí, ela, então tá bom, você vai com Deus. Deu ele até amanhã, né? Já eram as 4 e pouco para 5 horas da tarde, e ele pocou. Chegou nessa espera, era por volta assim das às 5 horas, o sol já tinha escondido por trás da montanha, mas você via assim, um flaquezinho de luz dele por riba das árvores. Assim. Aquele, ele arrumou o trepeiro, subiu no trepeiro, sentou lá, né, direitinho, botou a espingarda assim pendurada, botou uma garrafinha de café, tomou um pouquinho de café, pegou uma latinha de negócio que ele tinha assim, né, acendeu um pouquinho de esterco de gado e botou assim contra o vento, pra, se o vento batesse assim, o cheiro dele não fosse pro lado onde é que os bichos estavam, os bichos soubessem que ele estava ali. Aquele ele sentou ali, passou uma hora, quando foi assim que já estava na boquinha da noite, já estava escurinho, você via poucos reflexos de luz do dia, veio um cateto. Aquilo olhou para baixo assim, um catetão bonito, aquele pau, foi bater o bicho, só abriu as pernas, morreu na hora. Aquilo correu mais que depressa, pegou esse cateto, amarrou os pés dele, né, e puxou para cima assim, botou em riba, na espera. Em vez de ele ir embora, não, mas ele falou: seu moço, eu vou matar outro. Vou matar mais alguma coisa que eu já garanto da semana que vem também. Né? E o pai dele sempre dava o conselho para não matar mais de 2 bichos no dia, só matava que precisava. Nisso aí ele ficou e nada de bicho. Quando foi por volta de umas 7 e pouco da noite, ele viu uma pontinha de luz assim, igual você pega uma lanterna. Naquela época tinha aquelas lanternas, 3 elementos, bichona bonita. E parece que ele viu, ele olhou para baixo, assim, embaixo da caçada, ele viu tipo uma bolinha de uma lanterna, sabe quando você ilumina assim, com aquela bolinha de lanterna certinha? Ele olhou assim, olhou e falou: ai, o que é aquilo? Quando ele assustou, ele sentiu alguma coisa mexendo nas árvores, que ele olha para cima, ele viu um homem, dizer que olhava para cima, não viu o rosto do cara, de tão alto que era. E aquilo, o homem estava vindo andando e o pé do homem passou pertinho da cabeça dele aqui, ó, quebrando as galhas de pau e bateu lá embaixo, assim. Aquilo, ele tomou aquele susto e desceu doido desse trepo, ele cai aqui, cai acolá, cai aqui, cai acolá, e pé. E aquele perna para quem te quer, ele foi correndo, e quanto mais ele corria, parece que ele não saía do lugar. E eles só mandando atrás dele. Aquilo andou, até saiu na estradinha. Aquilo olha para trás, ele já não viu mais vestes do homem. Aquele espingarda ele deixou para trás, deixou lanterna, o cateto ficou pendurado lá no mato lá. E aquele chegou em casa correndo, com medo, branquinho, não tinha uma gota de sangue no corpo, de tão branco ele estava. Chegou para a mulher assustada com ele, o que aconteceu, aquilo. Tomou água, foi calmando, ela fez uma água com açúcar para ele, foi contar o caos. Aí no outro dia de manhã,
O sogro dele foi, contou o caso pro sogro dele, moço, aquele lugar lá tem patumia mesmo, lá os pais da mata moram lá, os bichos homens, e eles não gostam que ninguém caça lá não. Entendeu? Foi sorte que você saiu com vida de lá, viu? Aí ele, moço, e agora eu fiquei sem minha espingardinha, sem minhas coisinhas. Ele, não, vamos lá que eu vou buscar mais cedo. E o sogro sabia as rezas, né? Aí fizeram as rezas, chegou lá, tava lá a espingarda dele lá no lugar lá, mas o cateto que ele tava amarrado só tava o nó lá, mas o cateto não tava lá não. Desapareceu, não tinha sangue, não tinha nada. Desapareceu. Aquilo ele pegou sem vir embora. Ele ficou desgostoso daquilo, não caçou mais. Depois arrumou um serviço lá na fazenda lá e parou com essa hora de caçada. E ficou o calzinho para nós servir de lição, né? Às vezes a mãe natureza, ela é aquele ditado, né? Nada se perde, tudo se aproveita. Mas a mãe natureza, ela não gosta do abuso, né? E aí tudo tem o seu tempo. Ele já tinha matado o que ele precisava, agora dele ir embora. Ele ficou lá, esse sapato me apareceu para ele. Mas é isso aí, espero que tenham gostado do calzinho. Não esquece de seguir e compartilhar o calzinho aí, viu? Até a próxima. Adeus.